A paz do Senhor, amigos, e quem fala é o pastor Renato Luz. Quero estar trazendo aqui uma palavra ao seu coração que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 18 e versículo 18. Jesus e o homem rico. A gente fala assim: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não furtarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E tudo isso, honra teu pai e a tua mãe. E tudo isso tem obedecido desde a adolescência, disse ele. Ouve isso. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo o entristecimento, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era e muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Glória a Deus. Quero que você pedir para você pegar aí, papel e caneta, tá? A gente está observando algumas lições, algumas peculiaridades do trecho em que Jesus se encontra com um jovem rico. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Deixa eu sublinhar aqui esta pergunta. Que farei para herdar a vida eterna, né? Você pode anotar aqui, uma pergunta importante, uma pergunta importante. Que farei para herdar a vida eterna? Essa pergunta, irmãos, é uma pergunta que as pessoas não querem se fazer. E a princípio que o jovem rico tem uma pergunta muito importante: o que farei para herdar a vida eterna? Muitas pessoas estão preocupadas apenas com as coisas da terra, com as coisas mortais, com as coisas que perecem, com as coisas que são passageiras. E de repente a gente vê aqui o jovem rico perguntando: o que farei para herdar a vida eterna? O jovem rico estava preocupado com a sua salvação, ele estava preocupado, aleluias, com a vida eterna. E ele faz essa pergunta aqui, uma pergunta que muitos não se fazem, que muitos não querem fazer, aleluias, né? Muitos não querem fazer esta pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? Aleluia, Jesus. Sabe, aleluias, será que nós podemos fazer essa pergunta para o Senhor?
Será que nós podemos fazer essa pergunta? Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Sabe? É tempo da gente parar e se fazer essa pergunta para nós mesmos. Será qual a resposta que você receberia do Senhor nesse dia? Será qual a resposta que o Senhor te daria? O que farei para herdar a vida eterna? O que o Senhor te falaria? Reflita nessa noite, reflita nesse momento. Não sei que hora que você vai estar vendo essa mensagem, mas reflita nesse momento. O que Deus te diria? O que o Senhor te falaria diante desta pergunta? Imagine você mesmo fazendo essa pergunta para o Senhor: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que o Senhor te falaria? Tá? Então anota aí uma pergunta importante. Vamos continuar o texto. Aleluia, vamos continuar o texto. Porque você me chama bom, respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E tudo isso tem. Aí ele responde: a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa, tá? Primeiro você pode sublinhar aqui, ó, falta ainda uma coisa. Cadê? Aleluia, Jesus. Jesus disse: falta ainda uma coisa. E você pode sublinhar também aqui os mandamentos. Os mandamentos. Tá? Quando ele pergunta a Jesus o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, ele simplesmente não está pronto para a resposta. Ele não está disposto a ouvir, aleluias, a resposta de Jesus para ele. Ele não está pronto, ele não está disposto a ouvir a resposta de Jesus. Aleluia. Primeiro ele fala, desfocou aqui um pouco o celular, que farei para herdar a vida eterna. Aí Jesus fala assim, ó, observaste os mandamentos? Aí ele responde: tudo isso tenho obedecido desde a minha... Está desfocando aqui o celular. Adolescência, né? Jesus pergunta: você observa os mandamentos? E ele: sim, desde a minha adolescência. Ele naquele momento estava se sentindo preparado, sabe? Aleluias. Jesus pergunta: tu observas a palavra? E ele fala: sim, observo, eu estou pronto, eu sei o que preciso fazer. É como se ele tivesse perguntado para Jesus uma pergunta que fosse apenas para confirmar que ele era bom o suficiente. Não, eu observo os mandamentos. Não, eu sou uma pessoa que eu conheço a Bíblia. Eu sou uma pessoa que eu não faço o que é errado. Eu sou uma pessoa que eu não faço mal a ninguém. Eu sou uma pessoa que eu tenho entendimento do que é bom e do que é errado, né? Tem pessoas que estão nesse mesmo patamar. Eu não vou mais à igreja. Por quê? Porque eu já sei o que eu preciso fazer, o que eu não preciso. Porque eu já estou pronto. Teve uma vez um irmão que falou para mim: pastor, não vou mais à escola bíblica, porque eu já sei de tudo. O jovem rico, ele estava se achando que sabia de tudo. Ele fez uma pergunta para Jesus, mas ele não estava esperando a resposta de Jesus. Ele não estava esperando o que Jesus ia falar para ele, seria aquela palavra. Ele estava achando que Jesus ia falar assim: tudo bem, você tirou 10. Você está no topo. Aleluias. Ele fala: tudo isso eu tenho obedecido. Sabe, esses mandamentos aqui, mandamentos que eu sublinhei, mandamentos, sabe? Eu vou anotar aqui, ó. Fala de pessoas religiosas.
Pessoas, fala de pessoas religiosas, sabe? Pessoas religiosas. Eles têm o conhecimento, né? Eu tenho um conhecimento, Jesus. Eu sei que não é para fazer. Eles têm o conhecimento, mas estão limitados. Pessoas que já estão há 2, 3, 4 anos que não congregam em igreja nenhuma, estão se sentindo abastecidos, estão se sentindo no limite, estão sentindo que estão fazendo tudo certo. Pessoas, fala de pessoas religiosas, esses mandamentos, porque são apenas mandamentos, sabe? Ele não tinha uma vida com Jesus, ele não tinha uma comunhão com Jesus, ele não tinha uma comunhão com Deus, ele não tinha uma intimidade com Deus, ele tinha apenas uma religiosidade, uma religião, pessoas religiosas, pessoas que estão no formalismo. Isso fala de pessoas que estão no formalismo, sabe? Aí Jesus cita os mandamentos e ele fala assim, isso tudo eu tenho obedecido desde a adolescência e eu tô no topo, eu tô na obediência. Agora o resto é fácil por ti que eu te ajudarei, eu tô obedecendo, eu sei de tudo. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa. Aleluia, Jesus. Sabe? Vende tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres. Você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga. Ele estava achando que estava já no limite, que estava super bem. Essa pergunta ele nunca esperou receber essa resposta. Falta ainda uma coisa. Falta ainda uma coisa, sabe? Tem pessoas que estão falando assim, não, eu vou, aleluia, ser obreiro, mas eu vou levar isso aqui comigo. Isso aqui eu não vou abrir mão. Sabe, falta ainda uma coisa. Fala de renúncia. Vamos anotar aqui e eu vou explicar o porquê. Renúncia. Eu vou ser missionário, mas isso aqui eu não abro mão, isso aqui eu vou levar comigo. Eu vou pregar em muitas igrejas, mas isso aqui eu vou levar comigo. Eu vou ser pastor, mas isso aqui eu vou levar comigo. Eu vou ser diácono, mas isso aqui eu vou levar comigo. Aí Jesus fala, ainda te falta uma coisa, você não está pronto. Aí o Senhor fala, não é do jeito que você pensa, ainda falta uma coisa. Você conhece os mandamentos, você conhece a letra, você acha que está no seu limite de santidade, mas ainda falta uma coisa que precisa abrir mão, que precisa renunciar. Você não precisa levar isso com você, renuncia. O jovem rico estava achando que estava tudo certo, e Jesus falou para ele, ainda te falta uma coisa para você abrir mão, ainda te falta uma coisa que você precisa fazer. Não está ainda do jeito que você acha que está. É tempo de renunciar, igreja, é tempo de renunciar. Desfocou aqui meu celular. É tempo de renunciar, queridos. Ainda falta uma coisa. Às vezes nós achamos que está tudo bem, quanto que Deus está pedindo ainda uma coisa de nós, quanto que o Senhor está pedindo ainda algo mais de nós, quanto que o Senhor está pedindo ainda uma coisa a mais que nós precisamos abrir mão. Renúncia, renúncia. Aleluia, Jesus. Renúncia. Sabe? Ainda te falta uma coisa. Vende tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois segue-me. Jesus bate bem na ferida, irmão. Aleluia. Ai, pastor, mas como assim? As pessoas vão abrir mão de tudo que elas têm, vai vender tudo que elas têm para dar aos pobres. Me explica isso, eu vou te explicar.
vende tudo o que possui e deu dinheiro aos pobres. Jesus bateu na ferida desse homem, porque a Bíblia fala, aleluia, que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O tesouro desse homem era a riqueza que ele tinha, e o coração dele estava na riqueza que ele possuía. Então Jesus sabia que a confiança dele estava nas suas riquezas. A confiança dele estava nas suas riquezas, no que ele possuía. Ah, pastor, mas essa palavra é dura. Não, olha só, Jesus encontra Zaqueu, o publicano, e Jesus não pede nada para Zaqueu, e Zaqueu fala assim: olha, Senhor, eu vou dividir metade do que eu tenho e vou dar aos pobres. Olha a diferença, irmão. Zaqueu fala: eu vou dar aos pobres. Se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus nem pediu nada para Zaqueu, e Zaqueu abre mão de metade de tudo que ele tem e vai devolver 4 vezes mais. Não foi difícil, porque naquele lugar ele entendeu que quem estava diante dele era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele estava diante deles, era a própria salvação, era a própria oportunidade de perdão. E o jovem rico não entendeu, aleluia, não abriu mão da sua riqueza como Zaqueu. O coração dele estava no que ele possuía. O nosso coração tem que estar no Senhor. Aleluias. Vou colocar aqui, ó, o nosso coração tem que estar no Senhor, e não no que nós possuímos, porque daqui a pouco a gente morre, o que a gente possui fica aí, para quê? Se o nosso coração estiver nas coisas materiais, daqui a pouco a gente morre e as coisas vão ficar. O nosso coração tem que estar no Senhor, tem que estar no que é eterno, tem que estar nos valores que são eternos. Nós temos que buscar viver sempre, aleluias, o melhor de Deus em nossas vidas, buscar o reino dos céus, e tudo vai ser acrescentado, em nossas vidas. Deixa eu tomar aqui um pouco de água. Quando Jesus, aleluia, se aproxima dele, aleluia, Jesus fala assim: ó, falta uma coisa para você. Falta ainda uma coisa: vende tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, sabe? É isso. Eu não entendo de onde é que algumas pessoas estão tirando um evangelho diferente desse aqui. Quando eu aceitei Jesus, minha mãe falou: olha, se tu quiser ser crente, pega o que é teu e vai morar com os crentes, que eu não criei filho para ser crente. Se tu quiser ser crente, vai morar, pega a tua cama e vai morar com os crentes. Quando eu encontrei o evangelho do Senhor Jesus, quando Jesus me encontrou, foi isso que eu recebi: perda. Eu não sei de onde é que eles estão tirando um evangelho que vem para cá, que aqui você vai ter carro, vem para cá, que aqui vai ter a campanha da chave do carro próprio, da campanha da casa própria. Eu não sei que evangelho é esse. Porque Jesus, aleluias, nos convida a perder. Quando Jesus encontra o filho, o jovem rico, Jesus não fala para ele: ó, vem, que eu vou te dar mais mansões, que eu vou te dar mais fazendas, vem que eu vou te dar mais caminhonetes. Jesus fala assim: ó, vende tudo, renúncia, é perda, aleluias. O evangelho, amigos, é perda.
e dá aos pobres. O evangelho é renúncia. Aleluia, Jesus. Primeiro você perde, para depois você ganhar. Aleluias. Aí os discípulos, aleluias, olha aqui, Jesus falou: faz tudo, depois segue-me, abre mão de tudo e segue-me. Aí ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico, e vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, né? Essa agulha aqui, irmão, não é uma agulha de costura, é uma agulha que era um lugar que havia em Israel, onde passavam os camelos bem estreito, tá? Eu vou só frisar aqui, mas não vou falar sobre o assunto. Os que ouviram isso perguntaram então: quem pode ser salvo? Jesus, porém, respondeu: que é impossível para os homens, é possível para Deus. Aleluias. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmão, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era e muitas vezes mais na era futura, na vida eterna. Aleluias. Eu vou sublinhar aqui para você: muitas vezes mais. Muitas vezes mais. Sabe? Vou escrever aqui, depois eu vou explicar para você. Deus tem recompensas para os seus. Aqui, mas é seus, tá? Seus. Deus tem recompensa para os seus. Jesus convida o jovem rico a renunciar, a perder. Aí os discípulos falam: Senhor, mas como assim? Nós deixamos tudo e nós vamos ficar como? Aí Jesus fala assim: ninguém que perdeu tudo por causa do reino de Deus deixará de receber na presente era aqui, muitas vezes mais. E na futura vida eterna, sabe o que Deus tem para você? Muitas vezes mais. O jovem rico, aleluias, foi convidado a renunciar, a perder. Mas olha o que Jesus tinha para ele: muitas vezes mais. Aleluia, aleluia. Ele ia perder, mas Deus tinha muitas vezes mais para dar para ele. Aleluias. Deus tem recompensa para os seus. Deus tem muitas vezes mais a dar para aqueles que renunciam. É tempo de abrir mão. Se Deus está pedindo para abrir mão, se Jesus está pedindo para abrir mão, é porque Jesus tem muitas vezes mais para te dar. É porque Deus tem algo melhor para te dar. É porque Deus tem algo excelente para a sua vida. Aleluias. É porque Deus tem algo melhor, especial para você. E muitas vezes mais, muitas vezes mais. Aleluias. Abra mão do que Deus está pedindo para você. Abra mão, renuncie. Aleluias. Reconheça. E Deus tem muitas vezes mais para te dar. Eu quero estar orando pela sua vida. Estou chegando aqui no final desse vídeo. Aleluia, a palavra de Deus ao seu coração. Aqui no encontro de Jesus com o jovem rico. Está em Mateus 18:18. Senhor meu Deus, que essa palavra tenha, Senhor, aleluias, atingido o coração dele, atingido o coração dela. Que haja mudança, que haja, Senhor, um renovo espiritual nessa hora, agora, sobre ele, sobre ela, sobre esta casa, sobre este trabalho, sobre estas vidas que estão ouvindo esta pregação, a pregação da tua palavra.
Que haja agora mudança, Pai. Que haja renúncia. Que haja restituição, muitas vezes mais sobre a vida dele. Que haja restituição, muitas vezes mais sobre a vida dela nesse dia. Em o nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Não se esqueçam de deixar o like, não se esqueçam de se inscrever no canal Pastor Renato Luz, onde eu vou estar trazendo semanalmente mensagens versículo por versículo, análise versículo por versículo para todos vocês, né? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.